Movimentando multidões nas redes sociais, os fãs-clubes deixaram de ser apenas grupos de admiração e se tornaram verdadeiras potências de engajamento e mobilização social. A organização desses grupos é o foco de um fenômeno cultural e comportamental que dita tendências no mercado da música, do cinema e da internet. Conheça mais sobre a força das comunidades de fãs no Brasil e como essa paixão sustenta a formação de novos clubes. Para muitos fãs, uma experiência especial com o ídolo é o que transforma a admiração em uma conexão ainda mais profunda. Eu entrei no camarim e ela me tratou como se ela já me conhecesse há milhares de anos. E daquele momento, eu falei, eu preciso fazer um fã-clube para ela e demonstrar todo o amor e sentimento que eu tenho. E foi a partir daquele momento que eu criei o meu fã-clube. Eu fui numa viagem visitar a minha bisavó no Mato Grosso do Sul, porque a família da minha mãe é toda de lá. E lá a gente foi num parque de diversão, tava tendo um show na cidade e o Luan tava lá cantando. O Luan era conhecido regionalmente como o gurizinho. E foi aí então que eu comecei a seguir ele. Eu não conseguia conter o sentimento, eu ficava falando na rua, às vezes eu falava no meu perfil pessoal. Então uma forma de eu extravasar um pouco e canalizar um pouco da minha energia do Palmeiras foi criar um perfil que lá eu poderia ter minha autonomia para falar tudo o que eu pensava e assim, poder encontrar mais pessoas que falem da mesma coisa que eu. Eu pensei, eu preciso criar um espaço para falar sobre esse cara que faz esses filmes brasileiros e que muita gente até então já conhecia, mas jovens assim, na minha idade, na época de 16, que não era tão próximo do cinema nacional. Se antes os fã-clubes eram o principal ponto de encontro entre os admiradores, hoje as redes sociais ampliaram essas conexões, dando espaço aos fandoms. Mas afinal, existe diferença entre eles? Quando a gente pensa em fã-clube, a gente pensa numa ideia de você se cadastrar a alguma organização, alguma instituição. Diferente quando você fala, por exemplo, de fandom. O fandom, ele está muito mais conectado a uma ideia de pertencimento, a você pertencer àquele fandom, né? Você pode simplesmente se sentir parte. Na fase que eu fui procurar por mais fãs e pessoas que gostavam da Dua Lipa, que tem esse gosto em comum, com certeza foi um momento difícil da minha vida, em que eu tava talvez procurando pertencimento. Fiz outras amizades, pessoas que quando eu ia na rua assistir um jogo, pô, você é o dono daquela página. Então foram coisas assim no dia a dia que acabei me conhecendo muito mais pessoas. Eu falo que o Fiéis hoje, ele passa além de uma busca somente só pelo Luan. As meninas, a gente é bem unida, troca bastante experiências pessoais, quando uma não tá legal, a outra vai lá e ajuda. Então hoje eu falo que a gente virou como se fosse uma família mesmo. E como em tantas relações marcadas pelo afeto, a alegria dos encontros também dá lugar à dor das despedidas. Eu acho que esse foi um dos momentos mais tristes da minha vida, depois da morte do meu pai. Perder a Marília foi algo que eu sinto até os dias de hoje e acredito que eu vou sentir pro resto da minha vida. De todos os fã-clubes da minha época, eu sou o único fã-clube que continua ali diariamente, postando. Então, isso fez com que as pessoas viessem até mim para procurar saber da Marília, conhecer as coisas que ela fez. Bonito não é nem chegar aos pés do conto de fadas. Há 30 anos atrás, a relação com o artista e o fã era completamente diferente, porque o relacionamento ele era por cartas, era algo assim de um amor quase que impossível, né? E aí entra até mesmo nesse conceito do que é irreal, né, dessa irrealidade, dessa fantasia. Hoje as pessoas se sentem parte daquela família, então a rede social ela teve um grande impacto para essa mudança de comportamento também na relação do fã. Essa conexão do artista com o fã, ela ficou mais próxima com a internet. A gente interagia mais nas redes sociais, assim, a gente marcava ela em posts e aí ela republicava quando achava alguma coisa legal, alguma coisa engraçada. Na última tour dela, a gente fez uma caixa
com vários presentes de lojas brasileiras. E aí ela gostou tanto, que ela postou no story. Foi a primeira vez que ela marcou a gente no story, assim. E aí quando você marca no story, abre a DM, né? E isso era uma coisa que a gente sonhava. Nossa, tem a DM aberta com a Dua Lipa pra conseguir mandar uma mensagem e ela ver. Eu, ano passado, em dezembro, ganhei, né, um Super Fã, que é uma ação da página do Luan. E várias integrantes do fã-clube tiveram essa oportunidade. E o Luan reconheceu, nossa, de novo vocês, né, foi e chamou uma menina pra ir pro camarim tirar uma foto com ele através do Fies. Consegui conhecer muitas pessoas, inclusive nesse tempo até eu tive contato com alguns jogadores, como o Felipe Melo, que são pessoas que, assim, estavam ali dentro de campo, pessoas que basicamente me inspiraram também. Eu encontrei ele no ano passado, na pré-estreia do Agente Secreto, e foi um momento assim que eu me senti mais ligado e muito próximo a ele e ao audiovisual. Ele me ajudou bastante em determinadas fases da minha vida, mas eu acredito que uma mais pesada assim foi o luto. Foi o luto do meu avô. A gente ficou super feliz porque ela é realmente aquilo que a gente pensava, sabe? Ela foi super grata, super querida com a gente. A Marília, toda a trajetória dela faz parte da nossa vida também por ser uma pessoa simples, né? Por agregar, trazer todo mundo para perto dela, e isso fez toda a diferença na vida de nós que seguimos e gostamos dela.